Bom dia a todos e a todas, senhores e senhoras procuradoras de justiça. Estamos hoje aqui para participar da última sessão do ano. Aliás, vamos ter que ter mais uma extraordinária ou a última da sessão de 2023, que é para justamente analisar os recursos, eventuais recursos, se for o caso, da concessão da medalha Darcy Araújo. Se não houver recurso, a gente não se reúne. Mas se houver, nós vamos fazer mais uma sessão. Tá? Mas hoje aqui reunidos para sessão aprazada para hoje, 11ª sessão deliberativa extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, aprazada para o dia 27 de novembro de 2023, às 9 horas, em formato híbrido. E eu inicio aqui as saudações por nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor Fernando Ferro Gomes, nossa secretária-geral, doutora Zélia Saraiva Lima, nosso decano, Antônio de Pádua Ferreira Linhares, doutora Terezinha de Jesus Marques, de férias, doutora Ivaneide Assunção Tavares Rodrigues, procuradora e conselheira, doutor Antônio Ivan Silva, ausente justificadamente, aqui presente nossa conselheira e procuradora, doutora Marta Celina de Oliveira Nunes, doutora Rosângela de Fátima Loureiro Mendes, doutora Catarina Gadelha Malta de Moura Rufino, doutora Leni Gomes dos Santos Galvão aqui no online, presente também nosso procurador Osaías Matos de Oliveira, candidato ao Conselho Superior do Ministério Público, doutora Terezinha de Jesus Moura Borges Campos, também candidata ao Conselho Superior do Ministério Público e Procuradora de Justiça, doutora Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando, candidatíssima ao Conselho Superior do Ministério Público, doutor Aristides Silva Pinheiro, nosso ouvidor, doutora Zélia também já está me reclamando aqui, candidata ao Conselho Superior do Ministério Público, que eu só falei secretária-geral, aliás, secretária do Colégio de Procuradores. Doutor Luiz Francisco Ribeiro, procurador de justiça e candidato também ao Conselho Superior do Ministério Público. Doutora Clotildes Costa Carvalho, candidata ao Conselho Superior do Ministério Público e procuradora de justiça. Doutor Hugo de Souza Cardoso, ausente justificadamente, procurador de justiça e candidato ao Conselho Superior do Ministério Público. Doutor Antônio de Moura Júnior, candidato ao Conselho Superior e procurador de justiça, e doutora Lúcia Rocha Cavalcante Macedo, procurador de justiça e também candidata. Então, saudar a todos os senhores e senhoras, referindo ainda aqui a questão do candidato, porque tem muitos colegas que não sabem quem são os procuradores que estão candidatos. Embora já tenha sido publicado essa informação, nós vamos publicar novamente, tá? Porque está chegando próxima eleição, é importante que todos os colegas tenham conhecimento de quem são os candidatos aptos, né, com legitimidade passiva, a concorrer ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, coloco em votação aqui a ata da 10ª sessão deliberativa extraordinária realizada em 30 de outubro de 2023. Alguma discussão? De acordo. Todos de acordo? Então, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço aqui a inversão da pauta também, para chamar o item 3 da pauta, que é a entrega de medalha do mérito do Ministério Público, Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira, aos Procuradores de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Lúcia Rocha Cavalcante Macedo e Antônio Moura Júnior. Passo a palavra ao cerimonial para iniciar a cerimônia. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos à sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, em que será verificada a outorga da Medalha do Mérito do Ministério Público, Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira,
criada como uma homenagem a seu patrono. A comenda foi criada pela Resolução CPJ-PI número 1, de 10 de abril de 2023. O patrono da honraria, o saudoso Dr. Vieira, foi um destacado e admirado membro do Ministério Público, conhecido por sua integridade, coragem, urbanidade e ética. A medalha homenageia seus 39 anos de carreira ministerial, durante os quais foi realizador de diversas conquistas institucionais, tendo exercido o cargo de Procurador-Geral de Justiça por 2 vezes. O doutor Antônio Gonçalves Vieira, infelizmente, nos deixou no ano de 2020, ainda no exercício do cargo de Procurador de Justiça, mas seu legado e sua memória permanecem vivos. A medalha foi confeccionada na cor dourada, símbolo de realização, de êxito e de valor, em referência à profícua carreira do Dr. Vieira, e em vermelho, cor predominante do brasão do Ministério Público, por representar internacionalmente o rigor na aplicação da lei. Já a fita celebrativa conta com as cores prata e branco, também do brasão do Ministério Público do Piauí, e o azul, que se comunica com a bandeira estadual, por representar o céu piauiense. De acordo com a resolução que a institui, serão agraciadas com a Medalha do Mérito do Ministério Público, Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira, personalidades que, por seus méritos e relevantes serviços à cultura jurídica e à instituição, mereçam especial distinção. Após essa breve introdução sobre a comenda e seu patrono, convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, a posicionar-se logo ali ao lado para a outorga. E convidamos inicialmente para o recebimento da medalha, do certificado e da faixa celebrativa o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, decano deste colégio, Antônio de Pádua Ferreira Linhares. Peron, a faixa Peron. Nosso muito obrigado ao doutor Linhares. Convido agora o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça Antônio de Moura Júnior.
Nosso muito obrigado, doutor Moura Júnior. Convido agora a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, Lúcia Rocha Cavalcante Macedo. Isso, show. Também esse aí mas esse aí é novo, esse é novo. Esse aí eu vou fazer igualzinho. Essa lente aí, tira a lente. Vou fazer igualzinho. Parabenizamos os agraciados e o cerimonial devolve a palavra ao presidente desta sessão, Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura. Obrigado, Edgar. E eu questiono aqui aos colegas se alguém deseja fazer uso da palavra. Posso falar? Bom dia, cumprimento. André, melhora que eu... Só dar uma palavrinha aqui, rapidamente. Bom dia, cumprimento o Colégio de Procuradores, na pessoa do eminente presidente, Cleandro Alves Moura, e cumprimento os agraciados, doutor Antônio Pádua Ferreira Linhares, doutora Lúcia Rocha e doutor Moura Júnior. Doutor Cleandro, em boa hora, prestou a homenagem ao doutor Antônio Gonçalves Vieira, instituindo a Medalha do Mérito do Ministério Público, Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira, que todos nós conhecemos muito bem. Um homem que dedicou a sua vida ao Ministério Público e pensava e trabalhava 24 horas por dia no fortalecimento da instituição. Foi um grande líder de classe, presidente da Associação 4 vezes, procurador de Justiça 2 vezes, corregedor 2 mandatos, e resolveu Sua Excelência, o doutor Cleandro, homenagear todos os procuradores de justiça com essa importante medalha. No dia da outorga ao Colégio de Procuradores, infelizmente, doutor Linhares, doutora Lúcia e doutor Moura Júnior não puderam comparecer, e hoje é recomposta essa homenagem aos membros que faltaram. Creio que ostentarão essa medalha com orgulho, porque o doutor Vieira vive em nossos corações, nas nossas mentes, e o exemplo que ele nos deixou nos direciona sempre a caminhar com satisfação pelos caminhos da vitória, pelo destino que Deus nos colocou nas nossas mãos, que é modificar a realidade piauiense com o nosso trabalho, e destacando que o doutor Vieira foi um homem que não guardava mágoa das suas percepções, tanto dentro da instituição como fora. Lutou ferozmente para implantação da equiparação salarial com a magistratura, todos nós somos testemunhas,
E eu não vou discorrer mais sobre a vida do doutor Antônio Vieira, porque seria, assim, uma redundância nós ficarmos relembrando todo o sucesso que ele experimentou, juntamente com esse colegiado, doutor Aristides, nas conquistas do Ministério Público. Então, eu quero parabenizar os colegas, doutor Antônio Liares, doutora Lúcia, doutor Moura Júnior, que hoje recebem essa importante medalha do mérito do Ministério Público, Procurador de Justiça, Antônio Gonçalves Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando Ferro. Mais algum colega antes de passar a palavra aos homenageados? Quer falar? Gostaria de manifestar. Não, se eu só ouvir os colegas aqui, aí depois... Você vai ficar para depois. Doutora Raquel Normando, por favor. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, ao tempo também que cumprimento o corregedor, doutor Fernando Ferro, igualmente a secretária doutora Zélia, e cumprimento também os nossos pares. Eu pedi para poder me manifestar, em que pese, doutor Fernando disse, não é, tudo o que poderia dizer, não só a respeito da comenda em si, né, que guarda o nome do colega Vieira, mas, sobretudo, a respeito daqueles que estão sendo hoje agraciados. Mas é sempre em momentos assim, de extrema importância, né, para a instituição, e nos alegra muito ter oportunidades como essa, de ver o Ministério Público rememorando, não é, através dessa insígnia que tem o nome do Vieira, a vida funcional, profissional de doutor Vieira. Doutor Alípio, que aqui está, e eu dou um cumprimento assim, todo especial, é testemunha, assim como o Vieira também, né, doutor Alípio, de todo esse trabalho desempenhado pelo doutor Vieira, e o reconhecimento através dessa medalha, ele vai sempre ficar guardado, não é? Por cada procurador que aqui chegar e que for receber essa medalha, seguramente vai ter toda essa responsabilidade de portar, não é, o nome de um grande colega institucional, mas, sobretudo, no sentido de que nós vamos ter, sim, essa alegria, essa felicidade de otorgar essa medalha. Eu quero aqui parabenizar os colegas, eu faço na pessoa do decano, do doutor Linhares, pela trajetória que tem institucional, e que seguramente, doutor Linhares, e também o doutor Moura e a doutora Lúcia, você vai levar esta medalha para compor mais uma dentro da sua trajetória e dos colegas também profissionais. Então, eu quero, nessa oportunidade, tão somente referendar as palavras ditas por Fernando Ferro e desejar que todos os colegas que hoje estão recebendo essa medalha se sintam tão felizes como eu fiquei no momento que eu recebi na primeira oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Raquel. Mais alguém? Doutora Clotildes. Senhor presidente, demais colegiado, senhores agraciados. Nesse momento, eu observei que essa medalha vem para dar uma vibração, porque ela, de certa maneira, ela contagia quem a recebe, como nós já recebemos, eu, o doutor Aline, todo aqui a mão já recebemos, quando temos a compensação do dever cumprido. É assim, uma forma, né? Quando este nome veio a calhar com o doutor Vieira, foi exatamente o dever cumprido, um homem que teve uma trajetória invejável dentro da nossa instituição. E fluem assim dentro de nós essas lembranças das nossas trajetórias funcionais, e elas sobrelevam nossas memórias, nossas agruras que sofremos. O Ministério Público não é só coisa boa. E os êxitos que nós todos nos testaram e nos afirmaram. Ou seja, essa medalha foi uma coisa fabulosa, e essa ideia maravilhosa que, consequentemente, teve o excelentíssimo senhor procurador, e teve uma modificação. E eu fiquei muito feliz no dia que recebemos, tanto que ninguém podia estar falando, né? Então, essas experiências vividas, as lições aprendidas, esses atentos absorvidos, fazem de nós pessoas que
cada dia mais a gente passa mais o Ministério Público. Então, eu só quero Ia parabenizar contribuir. todos os agraciados, a doutora Lúcia Macedo, doutor Moura Júnior, doutor Linhares como decano, quem foi o outro? Só os 3, porque já não receberam no dia. Então, quero parabenizá-lo e também, mais uma vez, parabenizar o doutor Ali, porque aqui está presente, que já recebeu, já foi, inclusive, de destaque. Até o doutor Ali, o doutor Aristide lembrou aqui, foi a mensagem, quando ele recebeu, ele foi destacado. Então, é só isso. Parabéns e que sigamos nossos caminhos desta forma. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Obrigado, doutora Clotilde. Mais alguém? Bom, então passa a palavra aos agraciados. Começando pelo decano. Não sei... Ele fez um discurso dele preparado. Deve ter sido feito pelo aquele rapaz, né? É com muita honra que eu acabo de receber esta medalha, esta honraria, que leva o nome do colega Antônio Gonçalves Vieira, que há poucos momentos eu ouvi aqui da palavra do nosso corregedor, e eu ratifico todas as palavras dele, porque nós convivemos ao longo do tempo. O doutor Vieira era mais ou menos da minha idade e entrou mais ou menos na nossa época no Ministério Público. Não precisa dizer o trabalho dele, todos nós sabemos. Eu fico muito feliz, viu, doutor corregedor, no dia em que eu tive a iniciativa de propor a esse colegiado colocar o nome do doutor Vieira naquele nosso prédio antigo ali e eu acho que ele merece. Ele realmente foi um baluarte, foi um grande procurador de justiça e foi um batalhador pela classe, especialmente pela classe, que ele presidiu, se eu não me engano, a associação por 2 vezes. E ele era incansável, mesmo fora de cargo, mesmo não sendo presidente, ele estava lá na Assembleia, estava lá no tribunal, ele batalhou arduamente, portanto, ele merece toda a nossa homenagem, a nossa admiração. Quando eu falo aquele prédio, porque na verdade foi ele que conseguiu aquele prédio. Foi na administração dele que ele conseguiu a duras penas. Na época o Ministério Público ainda era um Ministério Público menor, mais acanhado, e aquilo ali foi um grande feito para nós. Lembra, doutor corregedor? Para nós foi uma coisa assim, a gente tem uma sede própria que vivia pagando aluguel, então foi um feito e foi realmente o doutor Vieira que conseguiu aquilo ali. Então, nada mais justo do que prestar também essa homenagem ao colega falecido. E eu, graças a Deus, estou aqui muito feliz, meus colegas, de receber esta homenagem, porque também não precisa... eu fui tudo nessa instituição, de ouvidor, corregedor, procurador-geral, chefe de gabinete. Mas o que mais me honra, o que mais me emociona é ter a amizade dos meus colegas. Isso é que é importante. A amizade, você conviver bem com os colegas, isso é tão importante para mim. Eu acho a amizade uma das coisas mais lindas do ser humano. Eu vi uma frase, meus colegas, esta semana, em que o amor pergunta à amizade: para que tu serves a amizade? Para enxugar as lágrimas que tu escorre na face do ser humano. Muito bonito, né? Então, isso que é bom, é ter amizade, é conviver bem. Isso é tão bonito, é tão bom, porque já que nós somos obrigados a conviver com o colega, por que não conviver bem? Por que não criar laços de amizade? A amizade é linda, é bonito. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, doutor Linhares. Doutor Moura Júnior. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral, em nome de quem eu pediria para cumprimentar todos aqui nesse recinto. Senhor presidente,
Aqui estou para receber tão destacada honraria e para dirigir-me a este colégio em nome dos demais agraciados. A medalha Antônio Gonçalves Vieira, a mais recente e importante insígnia instituída pelo Ministério Público, expressa simbolicamente a memória, um patrimônio vivo desta instituição. Pois, como já disse o poeta, muitas pessoas não morrem, permanecem encantadas. Senhor presidente, eminentes pares, esta honraria, essa homenagem, portanto, que ora recebemos, retrata o trabalho, a dedicação de uma pessoa que dedicou todo o seu esforço à causa do Ministério Público, com um único e nobre objetivo: servir bem à sociedade piauiense. Senhor presidente e demais colegas, comecei menino pobre, filho de pais sonhadores, ele lavrador, minha mãe do lar, numa região muito árida desse estado, onde só chove quando sobra, em outros lugares, grotões propriamente dito. Andei muito, saltando obstáculos, até fincar para sempre raízes nesta bela cidade de Teresina, de um verdadeiro calor humano. E hoje está no topo da carreira de uma das mais importantes instituições deste estado, e recebendo tamanha honraria, é para mim uma graça divina. Finalizo querendo, em nome de todos os agraciados, agradecer primeiro a Deus, segundo a este Celso Colendo, e no meu caso particular, pela calorosa acolhida que recebi quando aqui cheguei. Em especial aos doutores, procuradores, doutor Liari e doutor Alípio Santana, aqui presentes. Agradeço a meus familiares, em memória a meu pai, esposa, filhos, netos e etc. Por fim, obrigados por fazer parte desta história. Valeu. Obrigado, doutor Moura Júnior. Doutora Lúcia, a senhora desejaria usar a palavra? Fique à vontade. Agradeço a homenagem recebida hoje, nesta casa, depois de ter chegado a esta casa em 23 de 4 de 83. Cheguei aqui, quem bem me recebeu, com seu sorriso bom, sua energia espiritual evoluída, com sua educação fina, com seu bom caminhar dentro da casa, com sua forma e dedicação, Antônio Vieira. E depois de quase 40 anos dentro desta casa, completando este ano, 32 anos passados somente na belíssima, maravilhosa, adorável 7ª Vara de Entorpecente, 32 anos lá eu passei, agradecida sempre pela casa, pelo nome que engrandece a casa, sempre engrandeceu com sua forma de ser, sua condução no trabalho e ter tido uma morte inesperada da forma que teve. Porém, a hora de Deus ninguém sabe. A hora dele, somente ele sabe. E o Vieira foi tirado da forma que foi tirado, porque a hora dele chegou. Porém, agradecida demais, de coração e espiritualmente muito mais, em ter esse nome nessa comenda, em receber hoje. Agradeço ao Vieira espiritualmente muito, muito por aqui ter chegado, por ele ter me recebido naquele dia e hoje, penalizado por ele não se encontrar aqui para ver. Não que o nome não ia ser dele, porque eu acredito que ia ser de outro que porventura tenha partido antes dele. Mas espiritualmente eu agradeço essa comenda e a ele a caminhada na terra, que eu sei que está brilhando também lá no plano espiritual, porque a bondade ele plantou. Colheu quem sempre deve colher. Eu agradeço a todos.
Obrigado, doutora Lúcia. Bom, aqui eu fico muito feliz de agraciar, depois de poder agraciar todos os procuradores, né? Finalmente faltava só o doutor Linhares, doutor Moura Júnior e doutora Lúcia serem agraciados. Aliás, agraciados já haviam sido agraciados, só receber a medalha realmente, essa comenda, essa importante comenda, porque no dia, na primeira oportunidade, tiveram outros compromissos, estavam viajando, não tiveram como comparecer. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro, por poder instituir esta comenda, tá, que eu vejo de grande importância, igualmente, a Darcy Araújo. Mas, ao mesmo tempo, vejo, não sei, porque eu não conheci também o doutor Darcy Araújo, mas eu que conheci, como bem disse a doutora Lúcia, conheci o doutor Vieira, assim que eu ingressei como presidente da associação, e vi em diversos momentos estar ladeado com os colegas, defendendo direitos, como se fosse um presidente da associação, mesmo após ter saído, como um grande procurador-geral de justiça, no passado e quando assumiu em 2010 também, 2009 também, que é por motivo de saúde, teve que renunciar ao cargo, mas sempre lutando pela instituição. Tive a oportunidade também de acompanhar o doutor Vieira, várias vezes indo à Assembleia, com a doutora Zélia, enquanto procuradora-geral de Justiça, chegou aí algumas vezes comigo também, em busca de orçamento. E como bem disse aqui o doutor Linhares, doutor Vieira também sempre foi aquele homem, né, disse doutor Linhares, doutor Fernando, nunca teve hora, nunca teve dia para defender a instituição. Então foi aquele um momento importantíssimo, né, para a classe, né, para o Ministério Público do Piauí, foi quando ele aprovou a lei complementar número 12/93, foi quando ele conquistou aquele prédio, doutor Linhares, que eu me lembro quando eu fiz a minha inscrição, né, para concorrer ao concurso de membro do Ministério Público, ainda em 92, por aí, assumi em 93, mais ou menos. O Ministério Público funcionava numa casinha bem acanhadinha ali na rua Mato Grosso. Logicamente, depois foi para aquela sede lá do centro, hoje se encontra aqui, encontra-se com outras sedes, muitas outras sedes pelo Estado, e se Deus quiser, nós ainda vamos conquistar nosso grande sonho de ter uma sede mais ampla ainda. Eu acho que nós merecemos, a pandemia veio aí, todos diziam, não, o Ministério Público, o Tribunal, todos vão encolher, porque vai ficar muita gente no presencial. Mas a gente vê que não, que vai ficar no virtual, mas a gente vê que não, que o presencial é essencial à missão institucional. Então, o doutor Vieira foi um grande líder, e eu fico muito feliz de, durante nossa gestão, logicamente, com este colegiado, ter aprovado esta comenda, e principalmente por reconhecer a todos os procuradores de justiça, a todas as procuradoras de justiça, independentemente de votação, como ocorre na Darcy Araújo, a partir do momento de assunção ao cargo de procurador de justiça, receber essa medalha. E de forma distinta dos demais graus, que vem com a faixa, vem com a lapela, vem com a medalha em si, e o certificado. E o importante é que a instituição reconhece, com esta concessão, um grande tributo a cada membro deste colegiado, a cada pessoa que foi homenageada, que é por seu árduo trabalho, né, que reflete o trabalho de um grande homem que presidiu este colegiado, que engrandeceu com seu trabalho a instituição, e trabalhou muito em prol da sociedade piauiense, possa receber essa digna comenda. Então, parabéns aos senhores, doutor Linhares, doutor Moura Júnior, doutora Lúcia, parabéns a todos os membros desse egrégio Colégio de Procuradores por já terem sido agraciados também. É o mínimo, posso dizer, de minha parte, de ter com todos vocês esse reconhecimento. Se Deus quiser, a gente ainda vai poder continuar saudando a todos aqueles membros que engrandecem essa casa. E eu hoje cedo, conversando até com o doutor Linhares, né, nós temos várias sedes, né, do Ministério Público. Né. Tive a graça de Deus de poder, com trabalho, dedicação e com
logicamente com recursos, construir várias sedes pelo Estado, ou ampliar espaços dentro do Ministério Público. E eu acho que falta este colegiado também, nós vamos apresentar uma minuta, este colegiado regulamentar a concessão desses nomes, né, que não tem, embora tenha sido concedido o nome do Dr. Antônio Gonçalves Vieira, a sede centro, mas não tem nenhum ato que regulamente essa concessão. E eu acredito que a gente tem que reconhecer todos aqueles que passaram por esta casa, que não se encontram neste plano, né, mas que foram pessoas de bem e engrandecer essa instituição, que a gente possa reconhecer as sedes do Ministério Público. Temos sedes em Piripiri, olhando aqui para a doutora Ivaneide, vamos construir agora, inaugurar uma sede em Pedro II, já vamos iniciar a construção de uma sede em Campo Maior, uma nova sede em José de Freitas. Temos também para inaugurar, ainda não tive a oportunidade de ir a Paulistana para inaugurar uma sede lá também. Então, acho que a gente tem que ver quem são os membros daquela região, né? Se tem, se não tem, e colocar aqui neste colegiado em votação os nomes que a gente possa dar nome a essas sedes, engrandecer aqueles que, com seu trabalho, onde quer que estivessem no momento, em Teresina, no interior, onde passaram a vida todinha construindo essa instituição, que possam ser agraciados também. Tá? E nós vamos também, agora, por ocasião da Semana do MP, vamos conceder, né, umas homenagem também aos colegas já aposentados. Vendo aqui o doutor Benigno também, seja bem-vindo, doutor Benigno. Doutor Benigno vai estar presente também, sendo agraciado agora na Semana do MP. Doutor Alípio também aqui presente, e não poderia faltar este momento tão importante, né, doutor Alípio? Doutor Alípio também, que foi este aguerrido membro, e continua sendo um homem muito forte, firme nas suas decisões, e que aqui engrandeceu muito esta casa. A gente só tem, hoje a gente que está aqui, doutor Fernando, só tem a agradecer a cada um dos senhores e senhoras, desde o início, como disse a doutora Lúcia, desde 83, 84, que está aqui, tempo que vem construindo e trabalhando, engrandecendo o nome dessa instituição. Então, sou muito grato a todos vocês, que Deus lhes abençoe e realmente continue conduzindo essa instituição, conduzindo a vida pessoal de cada um de vocês, com muita bênção, muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os procuradores de justiça, todas as procuradoras de justiça, especialmente aos ora homenageados. Por não, doutor Fernando. Peço permissão a Vossa Excelência, ao colegiado, para me retirar, porque vou receber agora às 10 horas o vice-presidente do Tribunal de Justiça, embargador Dourado, que vem fazer uma visita institucional à Corregedoria e tratar de alguns assuntos importantes para as duas instituições. Peço permissão a Vossa Excelência para retirar. Também. Graças. Valeu. O Dourado vinha de mim. Bom, retoma aqui a pauta. Já está aqui na mesa. Bom, chamo o item 2 da pauta. Procedimento de gestão administrativa número 19.21.0073.0012.564/2023-39. Assunto: recurso contra a decisão proferida em conflito de atribuições entre a primeira e a segunda promotorias de justiça de Parnaíba. Relator é o doutor Luiz Francisco Ribeiro. Doutor Luiz Francisco, tem a palavra para relatar e apresentar a voto. Quero cumprimentar inicialmente Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Cleandro Moura, nosso corregedor, Fernando Melo, que está se retirando agora para um encontro inadiável. E seja feliz, doutor Fernando, nesse encontro. Dourado vai até sorrir. Cumprimento meus colegas, procuradores e procuradoras. Quero cumprimentar aqui também dois colegas aposentados, procurador de Justiça, doutor Alípio Santana, que prestou relevantes e assinalados serviços ao Ministério Público piauiense. Também cumprimento aqui o doutor João Mendes Benigno Filho, né? Também, da mesma forma, promotor atuante, que deixou
nos anais do Ministério Público, o seu nome gravado como um grande membro do partido. Companheiros, eu vou ser muito breve, até porque o processo aqui é de fácil deslinde. Né? Todos aqui já receberam o relatório, não já? Todos? Há necessidade de ler esse relatório ou não? Vocês querem? Posso ir para o voto? Não, eu vou só aqui, não vou nem ler aqui. É o seguinte, é um conflito de atribuições. Pronto, eu não vou nem olhar aqui. É um conflito de atribuições envolvendo a primeira e a segunda promotorias de Parnaíba. Né? É isso o conflito. Né? E aí, versando, aí eu vou só dizer aqui realmente qual é o tema. Aí, realmente. Exatamente. Conflito negativo de atribuição. Quer dizer, trata dos autos do processo judicial registrado em SIMP, sob o número 001197-109/2003, com tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Parnaíba, visando a internação compulsória do senhor José Wilson Cardoso dos Santos. Então, é um processo que tramita já na Justiça, né? O objetivo era a internação compulsória desse cidadão aqui, José Wilson Cardoso dos Santos. E aí, a primeira promotoria alegou que não era da sua competência, porque ali era matéria de família, e seria, no caso aí, da competência da segunda, e a segunda, por sua vez, disse não. De acordo com as atribuições da resolução editada pelo Ministério Público, pelo Colégio do Ministério Público, 03, 2018, essa é competência exclusiva da primeira. E aí o processo veio à apreciação de Sua Excelência, o Procurador-Geral. O Procurador-Geral enviou lá para a sua assessoria e, em seguida, os autos chegaram à minha relatoria. Em suma, é esse o relatório. Né? Agora eu vou aqui para o voto. Posso ir para o voto, doutor Cleandro? Alguma dúvida? Não, dúvida não tem, não. Algum esclarecimento a mais? Não? Então fica à vontade para proferir. Senhor relator, diga apenas os titulares da primeira e da segunda. Nome do Cristiano Figueira, né? Eu vou dizer aqui no voto. Eu vou dizer no voto. Sim. Ok. Queria só ganhar tempo. Consoante relatado, cuida-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir de conflito negativo de atribuição proposto pela primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, de titularidade do promotor de justiça Antenor Figueiras Lobo Neto, contra a segunda Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, cujo titular é o promotor de justiça Cristiano Farias Peixoto, quanto à atuação do órgão ministerial dos autos do processo judicial número 0800-774. Então, o procedimento judicial é esse, no qual foi arguído esse conflito. Na origem, o processo judicial número 0800-774-23-20-23-8-18-0031, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Parnaíba, retrata uma ação de obrigação de fazer, cumulada com internação involuntária, ajuizada por Maria do Carmo Cardoso dos Santos contra o Estado do Piauí, buscando a internação compulsória do seu filho, José Wilson Cardoso dos Santos, em clínica especializada, para tratamento de desintoxicação e recuperação de dependentes de álcool e drogas, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular. De pleno, verifica-se que no processo originário busca-se tutelar o direito à saúde, com vistas a efetivar tratamento médico em favor de José Wilson Cardoso dos Santos. Então, veja bem, aqui nós estamos buscando realmente, como nós dissemos aqui, tutelar o direito à saúde.
E o promotor da primeira promotoria, ele entendia que se tratava de matéria de família. Aqui não se trata de matéria de família. Exatamente. A bem da verdade, o direito à saúde como elemento essencial à dignidade da pessoa humana insere-se no rol daqueles direitos cuja tutela pelo Ministério Público interessa à sociedade, ainda que em favor de pessoa determinada. Eu vou ler aqui sobre o assunto. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmou-se no sentido de que a saúde é constitucionalmente qualificada como direito fundamental de dupla face, direito social e individual indisponível, sendo o tema inserido no âmbito de legitimação do Ministério Público para a propositura de ação em sua defesa. A parte final do caput do artigo 127 da Constituição Federal afirma: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Senhores procuradores e procuradoras, aí eu fico aqui doutrinando, né? Eu acho que isso aqui não interessa muito, né? Vou pular isso aqui, né? Remetidos os autos à primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, esta discordou, eu vou dizer aqui, compulsando os presentes autos, observe que inicialmente o pleito foi distribuído para a segunda Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, que é o parquê suscitado, a qual declinou da atuação em favor da primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, por entender se tratar de matéria de interesse da Fazenda Pública Estadual. Remetidos os autos à primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, realmente é um linguajar, né? Esta discordou do posicionamento e suscitou o conflito de atribuição sob o fundamento de que a demanda envolve interesse particular relacionado ao direito social à saúde, possuindo atribuição para oficiar no feito a segunda Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, vez que especializada em matéria de cidadania e direitos humanos. Analisando detidamente a temática em concreto, que já estamos nós já falando, infere-se que o processo judicial visa a internação compulsória de José Wilson Cardoso dos Santos em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos, às expensas do Estado do Piauí, durante o período necessário à efetiva conclusão do tratamento, não sendo objeto do pedido a declaração de incapacidade ou interdição do réu, nem qualquer outro pleito concernente à família, sendo o direito à saúde, especificamente o tratamento, a questão de fundo discutida nos autos. É por isso que a matéria é exclusiva da primeira, né? Com efeito, no meu entendimento, a problemática acerca do conflito de atribuições resolve-se pela resolução CPJ Piauí número 3, de 10 de abril de 2018, alterado pela resolução CPJ Piauí número 10/2022, de 12 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a distribuição das atribuições dos órgãos de execução de primeiro grau do Ministério Público do Estado do Piauí no tocante às atribuições da primeira e segunda Promotoria de Justiça de Parnaíba. Então, eu vou ler aqui logo para a gente... Não tem mais dúvida nenhuma. Aqui, dos núcleos de Promotoria de Justiça de Parnaíba, artigo 20, a comarca de Parnaíba contará com 2 núcleos de Promotoria de Justiça, a se dividir, núcleo das Promotorias de Justiça Civil, integrado pela primeira, segunda, terceira e quarta, do núcleo civil de Promotoria de Justiça de Parnaíba. Vamos mais lá embaixo, eu quero logo para a gente não perder tempo. Primeira Promotoria de Justiça, vamos lá. A linha A. Atuar em defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos em matéria de probidade administrativa, patrimônio público, saúde, educação e outras áreas sem atribuição específica. Agora aqui eu vou logo para o inciso D. Atuar nos processos de atribuições específicas em matéria de probidade administrativa, patrimônio público, nos da Fazenda Pública e nos cíveis em geral, incluídos de competência dos juizados especiais cíveis, assegurando-se equitatividade no número de processos distribuídos entre a segunda e nona Promotoria de Justiça, mediante compensação.
Segunda Promotoria de Justiça. Agora vamos para a segunda Promotoria de Justiça. Atuar em defesa de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, em matéria de meio ambiente, consumidor, em matéria de cidadania, direitos humanos, registro público, fundações e terceiro setor. Fazer atendimento ao público. Requisitar a instalação de inquérito policial. Atuar nos processos de suas atribuições específicas em matéria de meio ambiente, consumidor, registros públicos, fundações, terceiro setor, assegurando-se equitativamente no número de processos distribuídos entre a primeira e nona Promotoria de Justiça. Então, excelências, conforme se pode verificar da expressão literal do artigo 40, inciso 1, alíneas A e D, da resolução CPJ Piauí número 3, de 10 de abril de 2018, ficou estabelecido que a primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, Piauí, possui atribuição para atuar em defesa de direitos individuais homogêneos em matéria de saúde e nos processos envolvendo a Fazenda Pública. Então, está claro, não há dúvida nenhuma, e às vezes eu fico até me perguntar. Se eu pudesse se permitir. Pode falar. Eu queria só destacar que o que se busca aí acionar é o Estado. É o poder público aí. Poder público. Então, não é o benefício à parte privada. O mais importante aí é buscar no poder estatal a obrigação, a prestação do serviço dele. Você entendeu? O destaque maior é esse. É o Estado que é ser legitimado a concessão do pedido a favorecer. É por isso que, muito obrigado. É por isso que está na Fazenda Pública. E muito obrigado pela participação oportuna. Então, gente, o que eu quero dizer, viu, doutora Terezinha, que aqui era eu não sei nem por que foi suscitado esse conflito, porque realmente a matéria é clara, né? Não enseja assim nenhum questionamento, né? E eu não vou mais aqui perder muito tempo. Doutor Luiz, eu esclareço mais ainda. Se não tivesse disposto nessa resolução, ela mereceria um reparo. Exatamente. Se trata de um benefício invocado ao poder público, a prestação do poder público, é lógico que é da Fazenda Pública, não tem dúvida. Viu, colegas? Então, que é o seguinte, eu colacionei aqui algumas jurisprudências, vou citar só uma, né, para a gente não perder muito tempo. Conflito negativo de competência, ação de improbidade, ação de obrigação de fazer, combinado com internação compulsória, dependente químico, custeio de tratamento, Fazenda Pública, competência para julgamento de juízo da Fazenda Pública, procedência. Não vou nem ler o teor da total da emenda, né? Então, eu fecho aqui meu voto para dizer o seguinte: ante o exposto, conheço o presente conflito negativo de atribuições para declarar que o parquê suscitante, ou seja, a primeira Promotoria de Justiça de Parnaíba, é o órgão de execução com atribuição para atuar no processo judicial número 0800, 774, 23, 2003, 818, 0031, registrado sob o CIP 001197, 369/2023. É esse o meu voto, excelência, senhor presidente. Pergunta: alguma divergência? Não. Sem divergências nos termos do voto do relator. Vai direto para a procuradoria. Tem nenhum questionamento. Sem divergência. Não, nós chegamos ao final. Pois não, doutor Luiz? Aquela proposição, fazer uma proposição. Ah, sim, fica à vontade. Doutor Luiz Francisco gostaria de fazer uma proposição? Eu renovo meus cumprimentos a todos. A proposição já foi votado, né? Não. Não, mas como é que ele vai fazer a proposição antes de votar o relatório Não, dele? acabei de votar, já foi votado. Que eu nem percebi. Era lenda que realmente estava lendo. Mas não tem nada, eu concordo com ele. Viu, doutor Leandro? Eu concordo, eu estava lendo, realmente eu estava lendo aqui um negócio. Mas é porque eu ia até te falar que quem foi a percursora dessas ações no Piauí foi a Clotilde. Eu ingressei com várias nos feitos da Fazenda Pública. O juiz, inclusive, já faleceu, que era o doutor Zé Alves de Paula, e o outro também, que já morreu. Foram dois que morreram, não recordo o nome. Então, lá, à época, eu ingressava com as obrigações de fazer, fechando clínicas, pedindo internação involuntária de pessoas drogadas, filhos de pessoas pobres, era nos feitos da Fazenda.
Então, quando o doutor Luiz está lendo, eu digo, não é só questão do Estado tutelar, não. É porque as clínicas, às vezes, foram criadas várias clínicas na região do Piauí, nos bairros periféricos, a internação, inclusive a doutora Lúcia sabe disso, porque ela trabalhou lá no entorpecente, e as pessoas, às vezes, chegavam a questionar, perguntando como seria. E as clínicas eram privadas, entre aspas, mas recebiam pessoas que tinham convênio com planta, etc. Tal. Então, está aí. Ele fez uma explanação correta e não tinha nem que questionar. Aqui o promotor de justiça, quando fez, foi infeliz, porque além da resolução contemplar, ela preceitua, ela estipula, estabelece regras da nossa claro, As duas já tem a questão já definida dos feitos da fazenda com várias jurisprudências há 20 anos atrás. Então, não tem nem como, né? Houve isso, esse questionamento. Não tem nada a ver com família. Família, se fosse interdição, etc. É verdade. Concordo. Doutor Clâudio, então renovo meus cumprimentos a todos, né? E o que a doutora Clotilde acabou de dizer é uma grande verdade. Todos nós acompanhamos aqui o trabalho que ela desenvolveu, né, junto à Promotoria da Saúde por muitos e muitos anos, né? Trabalho realmente que merece elogios do Ministério Público e de toda a sociedade. Obrigada. Mas o que eu quero ser muito rápido aqui, viu? Gente, recentemente, o Ministério Público recebeu uma notícia muito alvissareira. E eu, como procurador, fiquei muito feliz, todos os colegas procuradores também ficaram. Nós compartilhamos esse fato, essa notícia, inclusive em grupo, que foi o prêmio que Projeto o doutor Vidas. Eni Marcos Pontes recebeu junto ao Conselho Nacional de Justiça. Veja, não foi nem Doando Vidas. Eu, inclusive, ia fazer a proposta. Nacional do Ministério Público, não, junto ao Conselho Nacional de Justiça. E lá estavam concorrendo vários profissionais, oriundos, né, de outras categorias, de outras entidades. Lá tínhamos defensores, tinham juízes, tinham promotores, né? E o seu trabalho, né, denominado Doando Vidas, logrou o primeiro lugar. Então, veja bem, doutora Clotilde, realmente foi um marco realmente histórico que nos orgulha. Eu realmente fiquei muito feliz. Então, eu estou fazendo essa proposição aqui, né, pedindo um voto de louvor, né, ao trabalho do colega. E também, doutor Cleandro, né, eu conversando com o doutor Eni, ele disse para mim, né, que, em respeito ao Colégio de Procuradores, porque é o órgão mais importante, né, da instituição, ele disse para mim, doutor Luiz, se eu tivesse a oportunidade de vir fazer esse programa, ele me disse, de vir aqui no Colégio de Procuradores, ir ao Colégio de Procuradores, explanar, e fosse reservado lá 15, 20 minutos, para mim fazer uma explanação, eu ficaria muito feliz. Ele me disse. Aí eu digo, olha, eu vou fazer essa proposição lá no colégio, o colégio vai deliberar, né? E então eu estou fazendo essa proposição aqui, doutor Cleandro, né? Porque entendo que realmente foi um grande feito para a instituição, Eu estou falando de todo o coração. Eu acho que não é só o doutor Eni que ficou satisfeito, ficou feliz, não. Eu acho que todo o Ministério Público ficou feliz. Do jeito que nós estávamos competindo, não era só com promotores, não, estávamos competindo com todos os ramos do direito, lá no Conselho Nacional. Magistratura, Defensoria Pública. Da União. Então fica aqui essa proposição. Aliás, duas proposições, né? De proposição de louvor, né, pelo projeto, e também a outra proposição dele vir até o Colégio de Procuradores fazer essa explanação. Inclusive, esse foi um gesto que ele demonstrou que gostaria de fazer, porque ele disse que gostaria de, como se fosse assim, quase a sua prestação de contas ao órgão mais importante da instituição. Isso foi ele. Eu, inclusive, elogiei demais esse gesto dele, de querer compartilhar conosco, né,
essa grande vitória do Doutor Ministério Luiz, Ideia brilhante, eu caso queria Vossa pedir Excelência licença. concorde, eu gostaria de subscrever. Subscrever a proposta. Pronto. Porque, inclusive, eu ia Alguém mais gostaria fazer, de mas subscrever? Eu gostaria de subscrever. todo colegiado, então. Doutor Cleandro, eu também gostaria de subscrever também essa proposta, que é muito merecedora. Inclusive, até conversei também com o doutor. Doutor Beni está falando. Doutora Leni. Estou de pleno acordo com a proposta do doutor Eni, que tem que ser recebida com solenidade mesmo aí, do Colégio de Procuradores. Ok, doutora Leni. Bom, eu subscrevo, peço licença para subscrever e coloco em votação. Alguma divergência? Nenhuma. Sem divergências, Nenhum, plenamente de acordo. A premiação recebida pelo doutor Eni Pontes, em nome do Ministério Público. É um projeto institucional. Né? E que ele venha, Institucional. quando E, iniciar ao o mesmo ano, tempo, eu gostaria de apresentar e propor um voto de louvor, que teremos outros colegas sendo agraciados também, agora pelo CNMP. GERCOG, juntamente com promotorias de execução penal e outras promotorias criminais, que apresentaram projetos, são muitos projetos, e é uma coisa que o Ministério Público deu um salto enorme. Então, agora, dia 28, 29 e 30, estarão sendo agraciados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, são vários colegas que vão apresentar, vão ser agraciados. Eu proponho esse voto de louvor e, ao mesmo tempo, né, gostaria de sugerir, doutor Luiz Francisco, que a gente marcasse um momento, ou aqui no colégio, ou então no auditório, para que todos os colegas apresentassem seus projetos, esses projetos que já foram premiados a nível nacional. Seria interessante. Né? A gente pode fazer mas eu gostaria, doutor, eu gostaria que fosse obedecida a proposta inicial do doutor Luiz Francisco, que o doutor me apresente aqui, porque o projeto Salvando Vida é uma coisa diferenciada. Foi o primeiro lugar. Então, que ele venha. Lá também só vai ter em primeiro lugar os outros. Não, mas deixa bem. Primeiro lugar. Não podemos. Bom, o colegiado pode fazer o que eu estou dizendo é o doutor Luiz, seguinte. é que o doutor Eni viesse aqui apresentar o seu propôs, que é só uma coisa mais, não é intimista, mas fica mais gravada na nossa mente. Podemos fazer no auditório. Eu acho que muitos colegas gostariam de tomar conhecimento, muitos servidores. Sim, mas com a presença do colégio lá. Não, o colégio, os membros do colégio podem ir para lá. Será divulgado. Eu acho assim, se ele trouxe a proposta do colega, Eu entendi que a doutora... é uma coisa mais intimista, uma coisa para nós. Não é para apresentar Inclusive, lá. eu entendi também, doutor. Lá vai depois. Parece que ele queria realmente falar com o colégio de procuradores. E depois, assim, os outros também A terão. gente vai ver como é que organiza no planejamento isso aí. E aí, como eles não foram agraciados ainda... Ver quanto tempo, porque senão nós vamos ter que marcar, dependendo da quantidade, são muitos colegas, talvez tenha que marcar uma sessão só para isso. Só para isso, Tá. Pronto, muito bem. Só para isso. Então, Uma outra sessão coisa, só para isso. Vamos ver como é que a gente organiza. os outros não foram agraciados ainda, já foram, doutor Cleandro? Dia 29 e 30. Pois então o senhor propõe, depois que eles foram agraciados... Vamos ver quantos projetos tem, a a gente menor o marca. senhor propõe. Aí não Por hora fica... ficar aprovado só esse. Só aprovado esse que já foi agraciado. Eu já em primeiro estou lugar. propondo aqui também a aprovação dos outros. Tá bom, pois Da mesma forma que o senhor está propondo, eu estou propondo aqui. Mas Perguntando eu pela aprovo. divergência. Tem a Já minha está tudo aprovação. certo, doutor. É só receber lá. Não, mas... Já foi premiado. É só receber. já foram É premiados. só a solenidade de entrega. Eu acho mais... Aprovado, excelência. Uma divergência? Nenhuma Sem divergência. Não, divergência tem Aprovado. Aprovada Então, do muito doutor obrigado. Cleandro, que Oi? seja no auditório com todos. Falando nisso, doutor Cleandro, eu vi uma apresentação de uma promotora e nessa apresentação todo mundo chorou. Inclusive, a própria... Não era triste, a gente chorou assim de feliz, né, de emoção. Né? Foi assim uma coisa, um projeto tão bem elaborado que, sabe, que emocionou Foi. a pessoa que estava representando, né, o Conselho Nacional. Foi, verdade. A senhora está dizendo quando a Corregedoria Nacional na esteve aqui. correção que foram apresentados esses Foi. projetos. Né? Engraçado que ali Eu tive os essa examinadores oportunidade os examinadores estavam presentes, um deles, que é o Bambambam, vamos dizer assim, dos projetos, ele se emocionou e chegou, Marcos Amorim, chegou a chorar. E a respeito disso aí, gostaria de só dizer para os senhores também, Antes de encerrar, eu queria que
já que tem 3 homenageados hoje, com a medalha do Tânio Salzeiro, fizesse uma foto oficial junto com os homenageados, né, hoje, colégio. O colégio, ótimo. Isso. Só uma ótima sugestão, doutora Aristides. Mas em relação a isso aí, doutora Ivaneide, dizer também que dia 11, Ministério Público também, nosso corregedor, doutor Fernando Ferro Gomes, irá para Brasília receber na Corregedoria Nacional justamente essa premiação, pelos projetos premiados. Então, como é questão correcional, ele também vai estar lá para receber mais uma premiação. E a gente fica feliz porque, como já tenho dito, muitos momentos, né, que o Ministério Público do Estado do Piauí, muitas oportunidades, está sendo reconhecido esse nosso trabalho. Então, não é o procurador-geral, não. É o Ministério Público, que são todos os membros que estão se envolvendo, estão motivados e estão querendo realmente fazer a diferença. A gente é destaque no Senado Nacional. Posso dizer isso para os senhores e senhoras. Eu tive conversando com o Eduardo, né? Pronto. Sabe, aqui não é... Premiação. Não é... Então, eu vou só encerrar a sessão aqui e a gente... sim, por não, doutora Catarina. No PJE, né? E os nossos assessores estão muito preocupados, porque eles não se bater com Está demais. Dá uma confusão danada. Então, eu queria saber qual a posição da administração. Bom, teve um rompimento isso aí. Não, o ponto, se não conseguir bater, nós vamos abandonar. Tá? Vamos abandonar. Ninguém vai ficar no prejuízo, não. Os meus, eu até liberava para trabalhar em casa. Uhum. Se ficasse aqui, não conseguia trabalhar. Não, realmente teve problema, disseram que mudaram para outro link, resolveu, no outro dia estava com problema. Então, a gente não precisa hoje parece que não. Vai ser resolvido. Não, mas se a senhora encaminhar, eu já disse para resolver a nível... Muito obrigada. Esses dias tiver problema, a gente abandonar. Tá? Muito obrigada. Olha aí. Doutora Ivaneide é a decana, né? Não, decana. Não, eu sou a decana do Ministério. Quantos anos? 40. Pai, eu tenho 40 anos. 43. Pois eu só tenho a agradecer, senhores e senhoras, que Deus nos abençoe nessa sessão, né, Vamos conversar já. Então, vamos agradecer a presença de todos. Já estamos encerrando o ano, encerrando o mês. E aí, se Deus quiser, a gente vamos ter uma ótima semana aí. Vai ter muita coisa aí. Já está chegando a semana do MP, vai ser uma semana corrida para a gente. E graças a Deus, eu acho que eu nunca cheguei a um final de ano com tanta premiação, tanta coisa boa aqui, né? Que maravilha. Então, muito obrigado pela presença de todos, de todas. Declaro encerrada a presente sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Um abraço.